Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática, dessa vez para falar a respeito do Andreas Pereira, que é o virtual, né? Praticamente certo que vai ser um novo reforço do Flamengo para essa temporada. Então a gente vai trazer aqui toda a análise tática, toda a movimentação e, com certeza, também quais os locais, né? Em quais jogadores ele pode entrar dentro desse time do Flamengo, como o Renato deve escalar ele nessa equipe. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente. Quanto mais like o vídeo tiver, para mais pessoas ele chega. Lembrando também de espalhar esse conteúdo nas redes sociais e que nós estamos com o nosso clube de membros aqui do Tática Didática por R$ 7,99. Você tem desconto em cursos sobre futebol, sorteio de camisas e também promoção em casa de apostas e, claro, um grupo nas redes sociais para poder dialogar, debater e trocar ideia com a gente, com os analistas aqui do Tática Didática. E depois da vinheta, a gente já vem com a análise do Andreas Pereira. Pois bem, o Andreas Pereira é um jogador brasileiro, naturalizado belga, que fez carreira na Europa, tem 25 anos, nasceu no dia 31 de dezembro. E 1,77 m de altura, também tem como pé preferido o direito, ou seja, ele é destro, é o meio-campista que foi revelado no Manchester United e teve passagem também pelo Granada da Espanha, Valência e a Lazio da Itália, todos esses contratos por empréstimo, assim como esse que ele vai estar fazendo no Flamengo. Para a gente já começar a análise dele, trazer aqui o mapa de calor. Esse é o mapa de calor do Andreas Pereira, vou aumentar aqui, da temporada 2018-2019 da Premier League, quando ele defendeu o Manchester United. A gente vê pelo mapa de calor que ele é um jogador com muita movimentação no meio-campo e que no esquema do time na época do Manchester United, ele jogava mais pela direita. E isso é muito importante, eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Passando para um outro mapa de calor, temos aqui um mapa de 2019-2020, também da Premier League, também com a camisa do Manchester United. E aí nós já percebemos uma diferença muito grande nesse mapa de calor. Ao invés de uma movimentação maior pela direita, também percebemos o Andreas Pereira caindo mais pela esquerda, mostrando um pouco dessa boa visão de jogo que ele tem, dessa versatilidade que ele tem dentro de campo, que é muito importante para explicar o papel dele no Flamengo. Por último, a gente tem também aqui o mapa de calor da temporada 2021 da Série A do campeonato italiano, quando ele vestiu a camisa da Lazio, e aí a gente já percebe um mapa de calor mais pela esquerda do ataque ali do meio campo da equipe italiana. Lembrando que todos esses mapas de calor são do SofaScore, então deixados aqui os devidos créditos ao SofaScore, que faz um trabalho muito bacana e ajuda muito a gente que produz conteúdo. Bom, então a gente já percebeu pelo mapa de calor que o Andreas Pereira é um jogador que ele é um volante, ele tem uma forte presença no meio campo e ele também cai tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele tem essa característica no Manchester United, mais pela direita, na Lazio na última temporada, mais pela esquerda. Agora a gente vai trazer aqui alguns lances do Andreas Pereira para que a gente possa depois explicar mais como ele deve se encaixar no Flamengo. Bom, a gente começa mostrando ele jogando como esse atleta que fica atrás dos atacantes e municiando e ajudando na construção ofensiva. Um outro momento também que mostra bem essa característica. Ele recebe a bola atrás dos atacantes e ele já busca esse passe em projeção para os homens de frente. No Manchester United, o mesmo tipo de movimentação, uma movimentação central com ele fazendo essa abertura do jogo pelos lados do campo. Uma característica interessante do Andreas é que ele tem uma finalização de fora da área. Isso é muito interessante porque o Flamengo muitas vezes não utiliza esse artifício dentro das partidas. É um time que prefere tocar, chegar na cara do gol para finalizar, e o Andreas é um atleta que
tem essa característica de chute de fora da área que pode ser muito interessante para o elenco. Uma outra alternativa boa do Andrés é que, além dele ser esse jogador centralizado que distribui, ele tem essa capacidade de chegar na área, ele gosta de pisar dentro da área. Então a gente percebe essa movimentação na Lazio, em alguns momentos ele chegando dentro da área para finalizar. Aqui a gente já volta ao mapa de calor do atleta. Então, o que a gente entende do Andrés? É um jogador que ele cai pelos dois lados, tem essa capacidade de ser esse volante que dita o ritmo do jogo e também que ele pisa na área e faz uma finalização de fora. Portanto, a gente já vai para a primeira possibilidade do Andrés no Flamengo, pelo menos essa deve ser a primeira possibilidade. Vou trazer aqui o nosso campinho que a gente sempre utiliza dentro das nossas lives, dentro das nossas análises táticas. Eu vou trazer aqui, vou compartilhar para que você também possa enxergar melhor isso, mas se você já acompanhou essa explicação, você já deve ter imaginado em que posição o Andrés deve jogar, pelo menos no primeiro momento. Tela compartilhada, esse é o time do Flamengo, e aí a gente coloca o Andrés na função do Diego Ribas, colocando o Flamengo no time que tem jogado, não colocamos o Rodrigo Caio na zaga porque a gente não sabe quando ele vai jogar. Então, Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Andrés Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a movimentação, né? Você tem aqui o Andrés Pereira fazendo esse papel do Diego, que é um jogador que ele pode centralizar mais, ajudando, né, o Everton Ribeiro aqui pela direita e o Arrascaeta pela esquerda, e também ajudando o Gabigol e o Bruno Henrique. Lembrando que Bruno Henrique e Arrascaeta muitas vezes eles trocam de posição, o Renato trazendo um posicionamento dos dois mais próximo do que a gente viu com o Jorge Jesus. Então o Andrés ele entraria nessa posição aqui do Diego. Mas há uma outra possibilidade também do Andrés nesse time, e eu explico. Né? Como a gente já trouxe, ele é um jogador que ele é polivalente, então ele tem a possibilidade de jogar em algumas funções, e a outra possibilidade do Andrés, na nossa humilde visão, é ele também atuar na posição de Arrascaeta, que é uma vaga que a gente, é uma opção que nós não temos, nós não vemos, na verdade, no elenco do Flamengo. O Flamengo não tem um reserva do Arrascaeta. Então, como a gente já viu que o Andrés cai mais pela esquerda, ele pode fazer essa jogada aqui pelo lado esquerdo, tabelando com o Bruno Henrique, chegando mais próximo do Gabigol, porque ele gosta de pisar dentro da área. Então, é um jogador que pode ser muito útil nesse esquema do Flamengo. Aí você pode me perguntar, Matheus, mas se ele também gosta de cair pela direita, por que ele não joga na vaga do Everton Ribeiro? Bom, não acredito que ele jogue na vaga do Everton Ribeiro pela chegada do Kennedy. Então, é provável que esse lado direito do Flamengo tenha como opção pela reserva o próprio Kennedy. Óbvio que o Kennedy também pode jogar mais pelo meio, mas como nós mostramos aqui no Tati Didática, vou deixar o vídeo aqui em cima sugerido para você, o Kennedy deve atuar mais por essa porção direita do ataque. Então, ele, em tese, vai ser o reserva do Everton Ribeiro, e por isso você coloca o Andrés para jogar mais próximo do Arrascaeta, no local, às vezes no lugar do Arrascaeta, como uma opção para o Uruguai, quando ele estiver convocado, quando ele eventualmente estiver suspenso, também como uma função dentro do jogo, que é uma, como eu disse, um reserva que o Flamengo não tem. Com as duas contratações, tanto do Kennedy quanto do Andrés, provavelmente a gente vai ter aí uma queda nas participações do Vitinho, porque o Michael entra como reserva do Bruno Henrique, o Pedro é o do Gabigol, e aí, em tese, você fica sem um posicionamento para o Vitinho. O Flamengo já incorpora o elenco. Você tem Arão e Thiago Maia como primeiro volante, você vai ter como segundo volante, né, a opção do Diego e do Andrés Pereira. Você tem o Andrés Pereira que também pode jogar na função do Arrascaeta, mas aí você também tem um Vitinho para fazer essa função eventualmente. Bruno Henrique e Michael, Gabigol, Pedro, Kennedy e Everton Ribeiro. Caso o Thiago Mendes chegue, aí é mais provável ainda que o Andrés seja utilizado mais na vaga
do Arrascaeta, deixando o Thiago Mendes fazendo a função do Diego como esse volante de trás que chega na frente, que ajuda no auxílio, né, dessa construção das jogadas, apesar de que o Andreas tem umas funções, né, tá acostumado a fazer mais essa função que o Diego faz, de pegar a bola, girar. O Andreas é um jogador que tem um drible curto, muito próximo do que o Diego tem. Então, é mais próximo da característica do Diego do que o Thiago Mendes, caso ele chegue. Mas, a princípio, o brasileiro naturalizado belga deve jogar nessas duas funções. Curtiu, não curtiu? Tem alguma dúvida? Coloque aqui no nosso canal, no nosso chat. O espaço é aberto, democrático e a gente responde todos os comentários. Lembrando de você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo e também ver o nosso clube de membros, que está muito bacana, com muita promoção legal, e espero que você possa se tornar um membro aqui do Tati Didática, o que nós chamamos carinhosamente de tatiquista. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço.